Segundo. Amém, irmãos? Vamos iniciar mais uma escola nossa dominical. Graças a Deus, nós podemos nos comunicar, nos falar, o que é muito importante. Porque as coisas podem acontecer, mas a igreja, ela prevalece. E ela está prevalecendo. Uma matéria muito importante da lição que nós vamos falar, que é o Espírito Santo e a edificação da igreja. Porque o que sustentou a igreja todo esse tempo, todos esses milênios, foi sustentado a igreja pelo Espírito do Senhor. E hoje nós vemos que no mundo todo, nós não temos a dimensão, nem conseguimos ver a dimensão e o tamanho da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é universal. Como nós hoje estamos aqui louvando e glorificando ao Senhor, falando da palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Eu acredito que tem pessoas na China, na Indonésia, no Japão, no Iraque, tem pessoas na Inglaterra, tem pessoas no mundo todo, na Espanha, em Portugal, que também estão adorando e louvando o Senhor. Então, a dimensão da igreja nós não conseguimos entender, mas ela é grande. Eu vejo na parábola das 99 ovelhas, que ali Jesus está falando que ele vai salvar 100% dos que vão ser salvos, que vão aceitar. Ele não vai permitir que aqueles que buscam ele não seja salvo, mas vai salvar 99, 100%, porque até o último ele vai buscar. Amém, irmãos? Então, você abre na lição 10, a gente está aqui, eu, pastor Gilson. Eu vou fazer uma oração para nós começarmos a lição. Amém? Feche os seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Deus querido, Deus santo, louvado seja o teu Glória nome, a Deus. meu Deus. Obrigado, Jesus. Pai querido e santo, Obrigado, te dou Senhor, graças por essa nesta manhã, oportunidade, Senhor. Senhor. Porque mais uma vez nós podemos diante estar aqui, da Senhor, palavra gloriosa diante do de Senhor todo este Jesus. problema do mundo, de todas Senhor, essas fala coisas, conosco, meu alimente, Pai. Senhor, nosso O Senhor nos espírito, permite que podemos falar, através da ensinar sua a Tua palavra, palavra, Senhor Senhor. A Tua palavra tem conosco, Senhor, nesta poder, a manhã, Tua palavra é eficaz, Em Senhor. nome de Por isso Jesus nós Cristo, estamos Senhor aqui nesta amado. manhã. Nos Pai de ajuda, amor, Senhor. Deus de Nos dá misericórdia, discernimento, nos dá sabedoria, esse meu dia, Pai. Pai querido, abençoa cada toca na pessoa, vida cada deste casa, irmão, cada desta irmã, família, desta Senhor pessoa, Deus. deste amigo, desta Em nome amiga de Jesus, que está, Senhor, ouvindo esta lição, Espírito meu Pai Santo. querido. Para que, Senhor, os corações sejam abertos para a Tua palavra, Deus. Senhor. Para que haja entendimento, Senhor. Jesus. E conhecimento daquilo que o Senhor nos deu. Porque é promessa do Senhor que nos deu o Teu Espírito, Senhor. E nesta noite nós fazemos comunhão com o Teu Espírito, Senhor. E a comunhão com cada um é através do Teu Espírito, meu Pai querido. Por isso, Senhor, nos abençoa nesta manhã. Por isso eu louvo e glorifico o Teu santo nome e graças te dou, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Lição 10, o Espírito Santo e a edificação da igreja. Fazer algum comentário, pastor? Não. Quero saudar também a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que você que está acompanhando esse estudo aí, seja edificado pela palavra do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, esse meu desejo no meu coração, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos na sua casa, que esse seja um dia de bênção na tua vida, apesar de todas as circunstâncias. Amém? Amém. O texto é Efésios, capítulo 4, de 1 a 13. Então, a gente vai ler intercalado os versículos. Amém. 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que foste chamado. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, é por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém, irmãos? Então, em Efésios, nós vemos justamente isso. Paulo falando aos Efésios, que ele orava ao Senhor, né? Que ele era preso do Senhor, mas que andemos como digno de vocação que fosse chamado. Todos nós temos um chamado, né? E nós temos um chamado e temos que andar dignamente, né? Porque a palavra dignamente, até eu estava ouvindo, houve um problema nosso na quinta-feira aqui, eu estava ouvindo a pregação do Marquinhos, ele falou sobre essa questão da pessoa ser digna, né? Quando nós falamos de digna, você fala assim, a pessoa é digna disso, então, ela, na verdade, ela merece isso, né? E ele diz que nós somos dignos da vocação com que fosse chamado. Então, nós temos que andar de acordo com aquilo que nós fomos chamados. Você tem um chamado na sua vida. Ele fala, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor. Nós vemos que esta longanimidade, né, e esse suporte, ele tem tanto o suportar, mas como um suporte também, ajudando uns aos outros, né? Porque nós somos um corpo. Um corpo, para dar um passo, ele precisa de 2 pés, né? Ele não consegue dar um passo, ele tem que ir pulando. Então, nós vemos que nós temos que suportar, suportando uns aos outros, ajudando uns aos outros, né, em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós somos um, porque é um só Espírito. Nós vamos aprender isso na lição. Há um só Espírito. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, nós vemos aí que a nossa fé, ela é única pelo seguinte, que a fé não vem de nós, é dom de Deus sobre nossas vidas. E a nossa fé, ela é única porque nós temos um caminho, um objetivo. Nosso objetivo é nós estarmos ligados ao Senhor e um dia nós irmos morar com o Senhor. Essa é a nossa fé. A nossa esperança está nisso, né? Quando nós olhamos o livro de Efésios mesmo, ele começa falando, nós somos abençoados, né, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, né? Então, nós somos peregrinos nessa terra aqui. Ele diz aqui, há uma só fé, um só batismo, né? Nós vamos ver na lição que esse batismo é a mesma coisa que inserir. Nós somos inseridos também num corpo. Nós somos inseridos no corpo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deus é tudo em nós, né? Deus é tudo em nós através do Espírito dele. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativos os cativeiros e deu dons aos homens, né? Ele nos deu dom. Você tem um dom. Você que escuta essa lição, você tem um dom. Ora, isto ele subiu, senão também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura perfeita. Então, todo aquele que exerce um ministério, ele exerce um ministério para ser útil ao corpo. Ninguém recebe um dom ou tem um ministério para si próprio, para benefício próprio. Às vezes é muito engano nisso daí, porque muitos pensam nisso daí, né? Usam para benefício próprio, mas é para a edificação do corpo. Nós vemos muito bem quando começou a igreja ali em Jerusalém, e aí nós vemos que os apóstolos viram que tinham serviços a fazer, mas eles não deixaram de ensinar e orar a palavra. Eles fizeram o quê? Eles consagraram diáconos, pessoas para a obra. Então, esse era o crescimento da igreja. E todos fazendo a sua função, a igreja é forte. A igreja, ela prevalece sobre todas as coisas, né? Algum comentário, pastor? Glória a Deus. Nós, a gente estudando essa lição, a gente vai entender que o Espírito Santo teve um cuidado ao formar a igreja. E a igreja, ela foi formada, capacitada pelo Espírito Santo, e eu, lendo esse primeiro texto, né, fazendo uma análise, ela que a igreja, pelo Espírito, como está escrito no versículo 3, ela consegue guardar a unidade pelo vínculo da paz. Porque todos nós somos chamados numa só esperança, numa só vocação, né? Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente sente essa unidade, mesmo que nós estejamos, e todas as igrejas, né, denominações estejam assim nesse momento vivendo um tempo separado, mas a separação não é perda de unidade, né? A separação física não, porque em alguns casos até a gente aprende, a gente percebe que nós somos unidos quando nós não estamos juntos, né? A gente começa a sentir falta de coisas que, quando nós estávamos sempre reunidos juntos, a gente já se tornava normal, né? Agora a gente começa a sentir falta, né? Quem que não tem sentido falta até daquelas baguncinhas das crianças, né? Aquelas crianças que correm para lá e para cá, a gente acaba sentindo falta, porque por causa dessa unidade que nós somos chamados, né, pelo vínculo da paz, guardar essa unidade. E a palavra de Deus, ela nos diz que a igreja é formada de várias pessoas. Não existe, eu sempre bati nessa tecla, né, de algumas pessoas que usam uma forma de falar que eu sou uma igreja, né? É uma forma errada, é um engano, não é verdade. Igreja, como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, que eu achei muito interessante, fala que, porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, né? Quando está uns bombeiros à procura de um corpo, se eles acharem um braço, eles não falam que encontrou um corpo, né? Então, o corpo é feito de mundos. Essa expressão, ela não pode, eu não posso dizer que eu sou uma igreja, porque se você for analisar na palavra de Deus, o texto hoje que nós vamos ler aqui, é um grupo de pessoas, né? Várias pessoas, vários ministérios, vários dons, vários tipos de chamado dentro de um número de pessoas, né? Porque Deus, através do Espírito Santo, ele fez isso. E é maravilhoso você poder participar, fazer a sua parte dentro desse chamado, e nós vamos aprender sobre isso nessa manhã, né? Porque eu creio que todos nós sentimos falta, né? Porque nós somos chamados para alguma coisa, e para fazer alguma coisa no reino, para a edificação do corpo de Cristo, e a gente se sente assim, que não está conseguindo, né, fazer. Então, eu acredito que o Espírito Santo vai falar
o nosso coração nessa manhã. Amém, irmãos? E nós vemos que a capacitação é do Espírito Santo, né? Às vezes por nós mesmos, nós não conseguimos muita coisa. Mas como o pastor está falando, às vezes até a gente sente falta porque fazia algo que não pode fazer agora. Mas é o Espírito Santo que nos leva, nos capacita. Eu creio que agora a dependência nesses tempos é totalmente do Espírito do Senhor, né? Então o texto áureo diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa é a primícia do crente, né? Não é porque tudo isso aconteceu, porque nós estamos distantes, que haverá tristeza. Mas a alegria do Espírito Santo tem que estar no nosso coração, na nossa vida, né? Palavra introdutória. Existe um relacionamento muito estreito entre o Espírito Santo e a igreja. É diversa notável a sua participação na formação e na direção e na atividade regular dela, né? Após o dia de Pentecostes, foi estabelecida igreja em diversos lugares, a partir de Jerusalém. Então, nós vemos aí que o relacionamento com o Espírito Santo e a igreja tem que ser estreito, né? Uma que ele é o selo da igreja, né? Então, não tem como. Nós não podíamos dizer que existiria igreja sem o Espírito Santo, porque é ele que é a cerne de todas as coisas, né? Então, esse relacionamento e a participação dele, tanto a direção como a atividade na igreja, é através do Espírito Santo que mantém ativa, né? É lógico que as igrejas hoje em dia não eram como as igrejas que iniciou naquele tempo, né? Porque normalmente as reuniões, hoje nós podemos dizer que estão mais ou menos igual, né? Porque as reuniões eram feitas nas casas, né? Inclusive a ceia também era feita muitas vezes nas casas, né? Como hoje nós vamos ceiar o Senhor, né? Era feito nas casas. E nós vemos que as pessoas entendiam que o propósito do Evangelho de Jesus, apesar de ser, era rústico, né? Mas diferente do que vemos na igreja ocidental dos nossos dias. Então, as coisas podem ter mudado, mas a palavra do Senhor é mesmo, né? O que ardia no coração daquela gente era exatamente o mesmo que queima em nosso coração atualmente, né? A chama do Espírito Santo. O Espírito Santo iniciou a igreja ali e ele está até hoje com a igreja e levando a igreja. Quer dizer, que se nós hoje somos um corpo, esse corpo é movido por um Espírito, o Espírito Santo em nossas vidas, né? Porque o Espírito Santo, e a igreja, é o que, na verdade, diferencia de outros, né? Das seitas, de outras ONGs que diz algo divino, né, sobre as questões orientais, mas o Espírito Santo é que nos guia. É a diferença do crente. Porque o povo de Israel era conhecido como a congregação de Deus, pois era chamado entre as outras nações para ser um povo separado para Deus, né? Separado. No Novo Testamento, o verdadeiro início da igreja de Jesus Cristo teve como um marco o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo em Jerusalém, quando os crentes estavam reunidos no cenáculo. Dali para diante, o Espírito Santo não deixou mais a igreja. Ele permaneceu na igreja. A palavra grega para definir igreja é eclésia, cujo significado é uma assembleia de chamado para fora, ou seja, a igreja é uma instituição que agrega aqueles que recebem Jesus como seu Salvador e são separados do mundo. São separados do mundo, né? Então, nós vemos aqui que, quando recebe o Senhor Jesus Salvador, há uma separação do mundo pecaminoso, né? É justamente o que o escritor aqui da revista ele coloca, justamente essa questão. Porque eclésia, a gente sabe que era uma reunião, a pessoa deixava o seu convívio para um local comum a todos, onde todos se reuniam para decidir alguma coisa. Ele coloca aqui como também aquele que sai do mundo e vem para o corpo. Aquele que sai do mundo e ele vem para o corpo. João 15, 19, ele diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Um comentário, pastor? Então, a palavra eclésia
no grego, né? É a assembleia dos chamados para fora. E, na verdade, a raiz dessa palavra é que nós estávamos no mundo. O mundo que eu digo não é o mundo físico que nós vivemos aqui, como nós estamos vivendo. É que o mundo tem sua cultura. A cultura mundana é diferente da cultura do reino, do Espírito. E quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, somos, na verdade, convencidos pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence, nós somos tirados para fora do mundo, dessa cultura, dessa maneira de viver, e somos trazidos para o reino, né? E é por isso que, aqui, quando João escreve, ele fala: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi, vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Não existe uma maneira de você fazer uma igreja que seja abraçada pelo mundo, que todo mundo, o mundo inteiro, todas as culturas do mundo venha elogiar, né? Se você toda hora está sendo elogiado pelo mundo, se o mundo não está, a cultura do mundo não está batendo de frente com a nossa cultura do reino, então alguma coisa está errada, ou o mundo já entrou dentro da cultura, já houve um choque, né? Porque aqui é bem claro, quando João fala isso daqui, que nós não somos propriedade deste mundo, mas o próprio Espírito Santo diz: eu escolhi, vos libertei, e por essa razão é que o mundo vos odeia, né? É assim que é a igreja que anda pela vontade do Espírito Santo. Ela não faz coro com o mundo, ela não traz a cultura do mundo para dentro da igreja. É lógico que usa-se estratégias para ganhar as pessoas, para evangelizar, mas a igreja não pode, de maneira nenhuma, porque ela foi tirada do mundo. Não pode voltar a trazer a cultura do mundo para dentro dela. As coisas não conseguem se alinhar. Não dá para se alinhar. Nós vemos aí que justamente é isso daí. É a pessoa que o próprio João diz na carta dele, né? Que se nós amamos o mundo, somos inimigos de Deus, né? Nosso amor tem que ser para Deus. Então, a primícia, na verdade, é o quê? É nós não usarmos o padrão do mundo, mas o padrão que Deus nos deu, né? E isso que prevalece. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, no exercício do seu ministério, a igreja não foi estabelecida. No entanto, após a descida do Espírito Santo, capacitando os cristãos, os discípulos do Senhor finalmente iniciaram a igreja em Jerusalém. Atos 2, ele fala justamente disso, né? E quando nós vemos para o reino, em Atos 2, 42, assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveraram. Essa é uma questão justamente, eles perseveraram na quê? Na doutrina dos apóstolos, no ensino. Aquilo que os apóstolos estavam pregando e estavam ensinando. E eles perseveraram. O crente tem que perseverar, a pessoa tem que perseverar na palavra do Senhor que é ensinada, porque senão ela não permanece, porque o que nos faz permanecer é a palavra do Senhor através da edificação do Espírito Santo, senão a gente não permanece. E ele fala assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Outra coisa também é o temor de Deus, né? Tem gente que tem tudo, né? Temor até da epidemia, mas de Deus às vezes não tem, né? O que nós precisamos é ter temor de Deus, porque Ele tudo pode. Ele é maior do que todas as coisas, né? 1:1. O Espírito Santo ampliava o alcance da igreja. Nós vemos que o Espírito Santo tem esse poder. É Ele que, na verdade, exercia. A gente vê que quando
Filipe vai para Samaria, ele faz obras maravilhosas ali, e depois eles até recebem o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo acrescentava os salvos, né? Que é o 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias se acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Por quê? Se acrescentava, porque eles pregavam a palavra, ensinavam a palavra. E uma coisa assim, eles perseveraram na palavra. Essa perseverança fazia com que eles davam testemunho. Porque se a pessoa não tiver o conhecimento da palavra, fica difícil ela dar testemunho. Até o próprio Espírito Santo fica difícil trabalhar na vida dela, porque ela não tem conhecimento, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, a gente vê muito claro que, às vezes, falta o conhecimento da pessoa. Às vezes as pessoas elas olham a palavra de Deus muito pelas promessas em si, mas não pela condição de se estabelecer. A pessoa não olha para os frutos, né? Os frutos do Espírito, né? E, às vezes, isso daí implica o seguinte, de que a pessoa não tendo comunhão e não conhecendo a palavra, né? Até eu estava falando para essa pessoa que, quando Jesus está falando dos últimos tempos, ele olha para a pessoa e fala assim, olha, leia Daniel e entenda. Por quê? Ele tem que entender. Então, Jesus está falando, leia a palavra e entenda. E é o Espírito que nos traz entendimento. E aqui ele fala assim que eles perseveravam todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam junto, com alegria e singeleza de coração. E engraçado é que nós parece que voltamos à igreja primária, né? Hoje nós vamos estar partindo o pão em casa, né? Mas aqui está dizendo que eles partiam o pão, comiam juntos, com alegria, né? E um coração sincero, né? Uma singeleza de coração, um coração sincero diante de Deus, né? Amém. Então, o Espírito Santo, ele, como diz aqui o ponto 1, ele ampliava o alcance da igreja. E nessa época a igreja era perseguida, né? O governo romano perseguia a igreja. E a própria maneira em que as pessoas se comportavam diante das perseguições testemunhava de Cristo. E assim, é a mesma coisa hoje. A gente vê que, na maneira como uma pessoa enfrenta um cristão cheio do Espírito Santo, a maneira que ele enfrenta uma enfermidade, um desemprego, até a própria situação que nós vivemos hoje de pandemia, da maneira que ele vai enfrentar dentro da sua casa, dentro da sua família, diante das pessoas que não têm a esperança do Espírito Santo, não têm a presença do Senhor, ele tem que testemunhar. E a maneira como que ele age vai dar testemunho de Cristo. Nessa época aqui havia muitas pessoas muitas mulheres que criam no Senhor, seus maridos ainda não tinham a fé em Jesus Cristo, mas a maneira que ela se comportava, depois de ter conhecido o Evangelho, depois de ter conhecido a Cristo, testemunhava de Cristo. E levava o marido, aquela pessoa, a querer entender o porquê daquele comportamento diante daquela situação. E, às vezes, se glorifica mais a Deus durante o momento de adversidade, como nós estamos vivendo, do que no momento de prosperidade. Eu acredito que, na vida de Jó, por exemplo, ele glorificou muito mais a Deus no momento em que ele se manteve a sua fé diante de todas as adversidades, do que nos momentos que ele era o homem mais rico do Oriente, o homem mais poderoso ali do Oriente. Então, no momento que o Espírito Santo trabalha, eu digo, e eu acredito que o presbítero Marcos deve ter falado isso também, que o Espírito Santo não deixou de trabalhar, o Espírito Santo não está de quarentena. O Espírito Santo está trabalhando em todas as circunstâncias, fortalecendo quem precisa fortalecer, dando sabedoria, né?
encorajando as pessoas, e eu acredito que o testemunho de Cristo, né, do Espírito Santo, muitas pessoas serão alcançadas para Cristo através desse momento que nós estamos vivendo, porque o Espírito Santo está trabalhando como sempre trabalhou, não deu um tempo, né? Muitas vezes nós falamos essa palavra, vou dar um tempo, mas o Espírito Santo, ele nunca dá um tempo, ele sempre está trabalhando e sempre ampliando, né? Que nós não temos entendimento para enxergar muitas vezes, mas que ele está fazendo, ele está ampliando o alcance da igreja, como diz aqui, como ele fez ali naquele tempo que a igreja não tinha templos, ela se reunia nas casas, muitas vezes muito escondido das autoridades ali da época, e fazia seus cultos restritos dentro dos lares, né? Mas ali era grande o mover e a presença do Senhor. Amém, irmãos, isso é verdade, porque a direção era totalmente do Espírito Santo. Nós vemos que, além de ele acrescentar os salvos, ele orientava os apóstolos, né? Atos 13, 2 diz que, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, a igreja, ela na verdade prevalece justamente por causa disso. Ela é orientada pelo Espírito Santo. Ela não é orientada pelas autoridades, né? Porque, como o pastor disse, naquela época as autoridades até oprimiam a igreja. Mas não é orientada por isso, é orientada pelo Espírito Santo. A minha vida, a tua vida tem que ser orientada pelo Espírito Santo. Porque nós vamos ter êxito, nós, na verdade, vamos alcançar alguma coisa quando nós recebemos a orientação do Espírito Santo, como eles recebiam. E eles só não eram orientados, mas como enchiam todos que ouviam a palavra porque criam nela, não é verdade? E aqui em Atos 10, versículo 44, ele fala assim, e dizendo Pedro ainda esta palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, né? Então nós vimos que aqui fala sobre quando ele vai para a casa de Cornélios ali, né? Cornélios não tinha nada a ver com o judaísmo ali, mas quando Pedro começa a falar da palavra, o Espírito Santo testifica da palavra, e se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, nós vemos que o Espírito Santo também concordava com a palavra. Essa é a questão. Não há separação entre a palavra de Deus e o Espírito do Senhor. Não existe separação. Os dois trabalham junto, né? E dessa maneira, a presença do Espírito Santo ampliava o alcance da igreja, para que além dos limites de Jerusalém, não é verdade? Além dos limites de Jerusalém. Nós vamos ver lá, quando fala os 2 capítulos 13 e 14 de Atos, justamente isso. Paulo e Barnabé saem para fazer a obra, e eles saem para fazer a obra e eles ampliam o alcance da igreja, né? A igreja não é restrita, irmãos. Às vezes a gente pensa, nós falamos muito até do sentido geográfico, que é a janela 1040, onde há pouco ali a administração do Evangelho, mas eu creio que também para lá Deus tem operado em muitas vidas ali, tem alcançado através de pessoas que tem enviado lá. Porque a igreja, ela continua trabalhando, a igreja continua sendo ampliada. Às vezes nós vemos que hoje em dia é difícil, que quando você fala do Evangelho, as pessoas rebatem tão forte, né? A gente às vezes tem dificuldade até, irmãos, com as versões bíblicas, que às vezes as versões bíblicas, infelizmente, elas distorcem um pouco aquilo que é a palavra original, e às vezes você fala uma coisa que a pessoa vem com outro entendimento. Mas eu creio que o Espírito Santo é que revela a palavra no coração das pessoas, né? 2, o Espírito Santo animava os santos, né? Então, quando se falava que havia perseverança, isso era uma característica marcante da igreja primitiva, né? Essa é uma qualidade, uma resignação, uma tenacidade, porque é uma tenacidade assim pelo seguinte, nós vemos que no começo ali de Atos, ali, quando a igreja estava sendo formada ali em Atos, e todo mundo estava gostando, os apóstolos fazendo maravilhas, eles iam presos, mas eles
enfrentavam as autoridades, eles falavam, não, nós ouvimos a Deus, não ouvimos homens. E nós vemos que tudo está acontecendo. Mas houve uma perseguição na igreja. Permissão até de Deus, porque se você olhar o texto, Saulo catava as pessoas, até arrastavam para fora da casa para bater. E aquilo criou um pânico na igreja. Criou um certo pânico na igreja, que menos os apóstolos, mas os outros, foi cada um para um canto. Foi aí que Filipe sai para Samaria, e ele sai, não sai falando, não dá para Deus, porque não, ele vai testemunhando de Deus. Aí ele espalha o evangelho do Senhor. E a igreja, ela é ampliada por isso daí. Então, a gente vê que Saulo trabalhou antes e depois, né, que Jesus chamou. Então, nós vemos que a igreja, ela tinha uma tenacidade. Eles tinham, na verdade, dentro do coração, uma fé inabalável. Porque onde ele estivesse, nós vemos a vida de Paulo, que ele foi preso, mas ele dizia que era preso do Senhor, não era preso pelo imperador, ele era preso do Senhor. Porque a fé dele era além de todas essas coisas, né? Ser preso, ser açoitado, isso fazia parte. O importante era ele espalhar o evangelho, né? Por isso, que mesmo diante das tribulações, o Espírito animava os santos, incentivando-os, dá para ler Salmo 3:52? Atos 3:52? Atos, né? Atos 3:52. Mas diante das tribulações, o Espírito Santo animava os santos e incentivava a continuar a sua obra. Atos 13:52. A palavra diz em Atos, capítulo 13, versículo 52, os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Judeus e gentios creem em Jesus. Aquela situação de perseguição não tirava a alegria do Espírito. Quanto mais eles eram perseguidos por fazer a vontade de Deus, mais cheio do Espírito Santo e mais cheio de alegria do Espírito Santo eles ficavam. E a gente vê isso quando o Espírito Santo é quem anima, como diz aqui esse texto que nós lemos, ele mantém a pessoa animado, né? A pessoa, quando ele busca o Espírito Santo, não é as perseguições, a pessoa passa a não viver uma vida. É interessante uma pessoa cheia do Espírito Santo, como Deus planejou essa questão para que a pessoa pudesse vencer. Que a pessoa, ele fica desempregado, mas ele continua louvando ao Senhor com a alegria do Espírito Santo, passa por enfermidade, mas passa ainda com a alegria do Espírito Santo, com esperança, ele passa crendo. Então, é algo maravilhoso, é a vida da igreja, a vida do crente é a presença do Espírito Santo, né? Vê que os apóstolos aqui, quando eles eram perseguidos em uns lugares, eles partiam para outros lugares e viviam, como diz o versículo 52, plenos, ou seja, cheios da alegria do Espírito. Não eram pessoas que dependiam, né, de condições, dependia da circunstância para poder sentir a presença de Deus. Irmãos, sim, depender de circunstância para sentir a alegria do Espírito Santo é um mau sinal na vida do cristão. É o mundo que é assim. O mundo, ele depende da circunstância, depende de uma festa, de algo que possa alegrar seu coração. Mas o Espírito Santo é o único que vai te proporcionar a você viver um momento de adversidade com o coração pleno de alegria do Espírito Santo, aqui como nós estamos aprendido aqui nesse versículo 52. Amém, irmão. Então nós vemos aí que é justamente isso, a alegria do Espírito Santo. Por isso que eu às vezes comento que o crente diz que é triste por isso, triste por causa daquilo. Na verdade, ele tem que se alegrar no Senhor, porque o Senhor lhe deu a salvação, lhe deu o Espírito dele. E essa é a nossa alegria, não importa a circunstância, importa o que nós temos. E diz que hoje a atual igreja de Cristo precisa continuar perseverante, como a igreja primitiva, que se manteve fundamentada nos ensinos de Jesus e na comunhão com o Espírito Santo.
Esse Espírito é quem nos instrui e nos auxilia no cumprimento desse objetivo, né? Romanos 8, 26. Quer ler? Romanos 8, 26, fala bem claro isso que nós estamos falando. Do mesmo modo, o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis de serem expressos por meio de palavras, né? Existem momentos que ele é quem nos auxilia, né? No momento de fraqueza, que nós nem sabemos como orar, mas ele é que intercede por nós e nos fortalece o nosso espírito para que nós possamos viver essas adversidades, né? Sem perder o fervor, sem perder a alegria do espírito. Isso mesmo, a alegria do Espírito tem que estar constante em nós, né? Porque muitas vezes, como o pastor falou, nós precisamos, há momentos que nós mesmos não temos capacidade, mas ele nos capacita a passar por situações, o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo nos proporciona a união, né? Quando nós expressamos justamente o corpo, é a situação da igreja. O corpo ele tem uma união perfeita, né? Porque se você estudar o metabolismo, como a pessoa ela fica em pé, o equilíbrio dela depende de um monte de fatores para que seja equilibrada, mas o corpo se equilibra e ele permanece em pé, né? Então as suas funções são orientadas pelo quem? Pela cabeça, pelo nosso cérebro, onde alimenta todos. E nós sabemos que a cabeça da igreja é Cristo, né? Após a salvação proporcionada pela graça e por meio da fé, o cristão teve de se integrar à igreja, formando um corpo de Cristo com os outros irmãos, isto é, a congregação de pessoas que professam a fé no mesmo Senhor. Efésios 2, 8 e 9. Vou ler aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós vemos aí justamente isso aí, né? Pela graça nós somos salvos, por meio da fé, né? E ela, na verdade, não é o nosso esforço que vai acontecer isso daí, né? É o que nós cremos. É um dom que Deus tem nos dado, né? Eu acredito que nesses últimos tempos, nesses dias aí, nessa situação, aquela pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo, ele fortalece a pessoa, né? Ele não fica desesperado ou atemorizado, ele fortalece a pessoa, né? Eu até, nessa semana, estava lendo uma coisa e Deus falou que nós temos que estar preparado para todo o tempo. Se nós estamos preparados pelo Espírito Santo por todo o tempo, nós temos condição de passar por isso, né? E nós temos condição de ter êxito nas coisas que nós colocamos diante do Senhor, né? Justamente é isso, né? Formando um corpo de Cristo com os outros irmãos, isto é, a congregação de pessoas que professam a fé no mesmo Salvador, Jesus Cristo. O corpo é formado por diversos membros. 1 Coríntios 2,13. O Espírito Santo é o responsável por manter a unidade da igreja. E isso é verdade, irmãos, porque nós estamos separados fisicamente, mas nós temos uma unidade, né? Então, o que a gente, na verdade, fala nesta manhã é para que você e nós aqui, nós perseveramos nesta unidade do Espírito, porque é isso que nos liga, né? A Adonai, ela não está se desfazendo, a Adonai, ela existe, porque nós temos uma ligação, nós somos uma família, nós temos uma ligação, e justamente é isso que nos liga. Efésios 2,13. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais.
Então, nós vemos justamente essa questão. Isso é o que define nossas vidas. Porque não somos enganados, mas nós não podemos comparar coisas espirituais com carnais, e sim espirituais. Por quê? Porque se você olhar na questão da igreja, a igreja é um corpo espiritual. Porque a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre nossas vidas, ele vivifica o nosso espírito. Então, nós passamos a ser um ser espiritual também. Nós vemos que em Romanos 8, 9 e 16, né? Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? E no 16 ele fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Uma coisa é certa, irmãos, aquele que tem o Espírito testifica no coração. E aquele que não tem, ele se enche de dúvida, né? Você já conversou com pessoas que às vezes até frequentam uma igreja, né? E às vezes a pessoa, eu não sei, será que é? Como é que é? Ele não é testificado no coração dele o Espírito Santo. Isso é perigoso. Por quê? Porque ele fica à mercê dos rudimentos do mundo e não da edificação da palavra. E às vezes ele acaba se envolvendo com coisas porque há dúvida no coração, há dúvida no pensamento, e ele acaba se desviando daquilo que ele um dia tentou buscar e não achou, porque não tinha, na verdade, a direção do Espírito Santo, né? A direção do Espírito Santo é muito importante em nossas vidas, né? É ele que mantém a unidade da igreja e ele que mantém nós ligados às coisas do Senhor. E ele é quem vivifica e concede os dons para a sua edificação. 2 Coríntios 7, 12, 7. Vou ler, João. 2 Coríntios, então 1 Coríntios 12. Isso, vou ler, João. Aqui no Evangelho de João, capítulo 6, ele diz assim, no 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, o próprio Jesus falando. Então, na verdade, que é o Espírito que vivifica, né? Então, nós não podemos viver carnalmente, né? Nem dar vazão à carne. Justamente, quando a gente vê que foi falado, se o Espírito Santo não regir sua vida, né? A pessoa não tiver o Espírito Santo, a tendência dela é para os rudimentos do mundo, da carne, né? A viver as coisas da carne. E nós vemos assim que se nós, na verdade, vivermos as coisas da carne, nós não temos um Espírito vivificado. Portanto, o Espírito Santo não testifica no nosso coração que somos filhos de Deus, né? E isso é 1 Coríntios 7 agora, né? 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11, diz assim: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro, o poder para operar milagres. A outro, a profecia. E a outro, o discernimento de espírito. E a outro, a variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo Espírito realiza todas essas ações e ele as distribuiu individualmente a cada pessoa conforme ele deseja, né? O corpo é edificado. E é interessante que o presbítero Marcos já disse isso, que tudo que o Espírito Santo nos dá não é para nós mesmos,
em questão de dom. Se você tem o dom de servir, você vai servir a alguém. Se for o dom de curar, você vai ser usado para curar a outra pessoa. Se você tiver, pelo Espírito, a palavra de sabedoria, você vai dar uma palavra de sabedoria para alguém que precisa de uma direção. A palavra do conhecimento para alguém que precisa de conhecer algo que é oculto para ela. A fé, o dom de curar, né, operar milagres. Então, o Senhor é que distribui na igreja todos esses dons pelo Espírito, mas todos eles são usados para beneficiar, para que outras pessoas sejam beneficiadas. Interessante. E isso é verdade, irmão, porque nós vemos que tudo isso aí é questão do amor, né? O amor não pode se expressar sozinho, porque por isso que Deus, Ele criou os céus, criou os anjos, nos criou para que nós o amasse a Ele e Ele nos amasse, porque você, para amar, você precisa ter um amante e um amado. Se não houver um amante e um amado, não tem amor. Então, a mesma coisa que está falando esse versículo, os dons são feitos para que você exerça para alguém, né? E se numa igreja há rebelião, né, há desunião, né, é porque alguém que está agindo dessa forma não deu lugar ao Espírito Santo, né? E aí é como diz em Tiago 5,19, ele extinguiu o Espírito Santo. Isso que acontece, irmãos, é que muitas pessoas têm extinguido o Espírito Santo, né? E não, na verdade, dando lugar ao Espírito Santo. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Amém. Um corpo formado por diversos membros, a todos estão interligados uns com os outros, executando as suas atividades em comunhão. Você leu 25, 27? Em comunhão. 1 Coríntios. Capítulo 12, versículo 25. 27. A palavra diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, se sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Amém? Essa é a vontade de Deus para a igreja com o corpo, né? Que não haja divisão no corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo fala aqui para os Coríntios, né? Que todos tenham dedicação uns pelos outros, igual dedicação uns pelos outros. Igreja não é claro que nós temos grupos que nós temos mais proximidade, em razão da idade, em razão até geográfica, né, que a pessoa mora mais perto e tal, mas não dentro de uma igreja, segundo o conceito da palavra, é inadmissível que haja divisão entre pessoas, uma pessoa que não gosta da outra, um que quando chega o outro sai. Infelizmente existe isso aí, mas exatamente como o presbítero Marco está falando, porque alguém está extinguindo o Espírito Santo. E aí, quando extingue o Espírito Santo, aí age-se carnalmente. E toda divisão ela é feita de maneira carnal, fora da presença do Espírito Santo. Então, aqui, dedicação igual uns pelos outros, de maneira que, quando Paulo fala aqui, que quando uma pessoa sofre, né,
quando uma pessoa está internada, quando uma pessoa está passando por um momento de dificuldade, que haja demais pessoas sofrendo junto, ou seja, orando junto, na mesma, no mesmo espírito de oração, para que aquela pessoa venha se levantar da sua situação de enfermidade, venha se integrar novamente ao seu ministério, à igreja. É assim que é a vontade do Espírito Santo para a igreja. A mesma coisa quando um membro é honrado, ou seja, quando alguém cresce profissionalmente, quando alguém cresce espiritualmente, quando alguém é honrado no seu dia a dia, no seu trabalho, todos os outros se regozijam. Né? É maravilhoso quando nós podemos alegrar com a bênção do outro. É um sinal de espiritualidade. Quando você consegue se alegrar, quando um irmão foi promovido, ou quando o irmão conquistou a bênção que ele esperava, ele conseguiu a sua faculdade, ou ele conseguiu algo que ele orava diante do Senhor, quando você consegue se alegrar com a bênção do irmão, como se fosse a sua, isso é sinal de espiritualidade, sinal que o Espírito Santo está dentro de você. Porque o reino de Deus não é um reino de individualidades. O reino de Deus é um reino de todos. Né? Não existe o pão meu de cada dia. Essa oração não existe. O meu pão de cada dia me dai hoje. Não existe. É o pão nosso. É no coletivo. É no coletivo. É o Pai, mas não é o Pai meu de cada dia. É o Pai nosso. É dividido, é todos, é de todos. E a alegria tem que ser com todos, quando nós realmente participamos, somos partes do corpo de Cristo. É assim. Amém? Então, nós vemos aí, irmãos, que isso aí é uma primícia, porque a gente vê que quando você se alegra, como o pastor está falando, com a pessoa, por um benefício, por algo que ela recebeu, você, na verdade, nem está honrando a pessoa, você está honrando a Deus. Você está falando, o Pai que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, é esse Deus que produz essa maravilha. Então, é uma forma de você também honrar a Deus, quando você se alegra. E por isso que existe uma união, unidos pela esperança. Por quê? A nossa esperança tem que ser uma esperança, a gente fala que o mundo tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? Nós sabemos que a nossa esperança não morre, que a nossa esperança é Jesus Cristo, né? Então, diz que a esperança do cristão deve estar em seu futuro encontro com Jesus, né? Em João 14, capítulo 14, do versículo 1 ao 4, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, pois vou lhe preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis que onde eu vou e conheceis, vós sabeis que para onde eu vou e conheceis o caminho. Então nós sabemos que Jesus está dizendo que aonde Ele estiver, lá nós estaremos, e que Ele foi preparar um lugar. Isso é uma promessa que Ele deu para nós. E tudo que nós fazemos aqui, irmãos, quando a nossa fé é uma fé que cresce, nós somos unidos, né? Porque o pastor falou assim do corpo, individualmente nós somos membros, mas como comunidade nós somos corpo. Então, porque Jesus não vem buscar o indivíduo, Ele vem buscar uma igreja, Ele vem buscar um corpo. Então, nós temos que pensar nisso. E é dessa forma que nós temos que viver. Nós, mesmo distantes, não estamos separados disso, nem estamos aniquilados a isso. Nós ainda somos um em Deus, né? Nós ainda somos um. Paulo declarou que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis do que os homens, né? Porque Jesus, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Né? Esses tempos assim, eu sei que às vezes a pessoa fica apertada pelas notícias que tem ouvido,
E muitas vezes um parente também, que às vezes não tá tendo uma boa saúde, mas ele fala assim que credes, né? Não fique perturbado o seu coração. Creia no Senhor. Né? Creia no Senhor para que nós possamos realmente receber dele. E nós temos que, irmãos, uma coisa que nós temos que estar preparados, né? Porque a gente vê um testemunho aí do próprio primo do irmão Tonhão, que ele pregava a palavra, mas Deus o recolheu. Nós temos que estar na mão do Senhor, a nossa vida está na mão do Senhor. E Ele é um Deus soberano, que tudo faz. Ele pode fazer todas as coisas, né? Então nós temos que confiar no Senhor. Manter a unidade é importante, pois ajudando-nos mutuamente, conseguimos chegar mais longe do que se tivéssemos por conta própria, né? Quando Jesus fala da unidade do Espírito, ele justamente fala sobre isso daí, né? Que nós vemos que um cordão de várias dobras não se quebra fácil, não. Então nós somos fortificados por ser unidos, por sermos uns no Senhor, né? E nós somos unidos pelo batismo, né? 1 Coríntios 12, 13. Nós somos unidos pelo batismo. O batismo espiritual consiste em nossa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, né? Então nós somos identificados justamente por isso. O batismo serve para isso, para sermos identificados com Cristo, tanto na morte como na ressurreição, que é o ato do batismo, né? Nós representamos publicamente aquilo que já aconteceu em nossas vidas, né? Dessa representação. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos ou servos, né? Quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, o mesmo Espírito. Não há distinção de classe, de o rico, o pobre. O Espírito é o mesmo, foi dado a todos. É o que diz aqui a palavra de Deus. Então nós vemos aí que quando Paulo fala justamente desse um só batismo, né? Ele está dizendo que a primeira mão é nós sermos submersos no corpo de Cristo, né? Nós pertencer ao corpo de Cristo, né? Então, essa imersão do salvo no corpo invisível de Cristo, né? É o que nós chamamos de batismo de regeneração. Então, esse batismo, na verdade, ele vem sobre nossas vidas. Você é batizado e, ao mesmo tempo, foi o que ele disse para Nicodemos, né? Necessário é nascer da água e do Espírito, né? A água tem até o simbolismo da palavra e o Espírito é aquele que vivifica. Então, é necessário nascer de novo, né? Eu, conversando com uma pessoa essa semana, estava falando justamente sobre isso daí. Porque eu falei assim, mas aí como é que faz? Se errou, se o corpo está contaminado, Adão... Ele falou, na verdade, é um novo nascimento, são novas pessoas geradas, né? Então, até a palavra de Deus diz que isso aí não é da vontade do homem, não é da vontade do mundo, mas é da vontade de Deus. Você não nasce da vontade do homem, não é da vontade do mundo. Por intervenção do homem ou intervenção do mundo, mas por intervenção de Deus, nós temos um novo nascimento. O batismo é um ato de confirmação, né? De confiança. Nós vemos aqui que em Gálatas 3, 27, diz assim, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já revestiste de Cristo, né? Então, nós temos o revestimento do Senhor, que é o próprio Espírito do Senhor, né? Você vê que Deus, Jesus, ele não inaugurou a igreja enquanto ele não subiu e enviou o Espírito dele. Somente ele inaugura a igreja a partir do momento que ele envia o Espírito dele. Então, nós vemos que o batismo é um ato de confirmação da confiança e da esperança que o cristão tem depositado em Cristo, confirmando sua fé em que ele voltará para buscar a sua igreja. Essa fé permite ao cristão abdicar das suas próprias vontades para deixar que Jesus assuma o controle da sua vida, entregando-se totalmente a Ele, né? Então, Hebreus 11, né, diz que a nossa fé
é esperar aquilo que nós não vemos, a certeza daquilo que nós não vemos, mas que nós esperamos, né? E justamente em Hebreus 11, ele está falando sobre isso. Ele está falando daquilo que Jesus falou e prometeu, você não vê, mas você tem certeza que vai. Essa certeza em nosso coração é a fé que é o dom de Deus, é dado pelo Espírito Santo. Ele testifica em nós, e ele faz nos movermos em toda a situação deste mundo. E até, irmãos, se a morte bater à nossa porta, nós sabemos que mesmo assim, nós temos, nossa vida está nas mãos do Senhor. Temos confiança que a nossa fé é esperar, a esperança que o Senhor nos deu, a promessa do Senhor, que vai nos dar essa promessa. Hebreus 11, 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, muito conhecido versículo da palavra. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, nós vemos aí justamente isso daí, né? É impossível agradar a Deus sem fé, porque você tem que crer, né? Está falando justamente isso daí, né? Porque tem pessoas, às vezes, que falam que Deus não abençoa materialmente, né? Eu falei, abençoa materialmente, sim. Porque ele diz que nós temos que agradar a Ele com a nossa fé, crendo que Ele é presenteador daqueles que nos buscam. A sua versão está... Ele recompensa todos que se consagram a ele. Ele recompensa, né, todos que se consagram a Ele. Então, Deus é aquele que supre as nossas necessidades quando nós cremos nele, né? Esperamos nele. Essa é a nossa fé, né? E nós estamos unidos pela regeneração, né? Embora a regeneração ocorra com o consentimento humano, as Santas Escrituras declaram que o Espírito Santo é quem promove realmente a regeneração. A regeneração é chamada nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus, estar em Cristo, ser uma nova criatura, né? João 3,16 justamente fala justamente isso daí, né? João 3,3 diz assim: Jesus mesmo disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Aí nós vemos, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E é isso justamente, irmãos, né? Eu até falo que Deus, quando Adão erra, ele fala, eu preciso matar Adão. E quando eu matar Adão é que tudo resolvido. E justamente é isso que ele faz. Ele mata o segundo Adão, porque somente através do segundo Adão é que nós temos. Porque Jesus ele nasceu na semelhança da carne. Na semelhança da carne. E ele condenou o pecado na carne para que nós fôssemos livres do pecado e nós fizéssemos uma nova geração, né? 2 Coríntios 5, 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é importante, irmãos, né? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Não é interessante isso daí? É nova criação, né? Essa versão fala da nova criação. Por quê? Eles foram recriados em Cristo, uma nova... Então, quer dizer, a gente pensa que existia uma nação e agora tem uma nova nação, né? Uma nova criação, né? E ela está ligada ao arrependimento e ao abandono das práticas pecaminosas, bem como a aceitação de Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Quando nós falamos de regeneração, há três coisas que dividem, na verdade, a história do homem, né? Primeiro, é a geração, degeneração e regeneração, né?
nós vemos que a geração justamente é a criação que Deus deu ali, né? E nós vemos que a degeneração foi o pecado cometido diante de Deus. Ele se degenerou. Nós vemos que uma pessoa que tem uma doença degenerativa, ela vai se atrofiando, vai se atrofiando e vai se atrofiando. É o que acontece com o ser humano. Tanto é que você sabe que a sua vida, ela tem um tempo, porque as nossas células, ela multiplica até um certo valor, até uma certa quantidade. Daí para lá, ela começa a morrer. É por isso que a nossa pele, quando vai ficando mais velho, ela vai ficando enrugada, nós vamos ficando com o cabelo branco, os cabelos vão embranquecendo, por causa disso. Então, essa, na verdade, o que é? É a degeneração humana que entrou. Mas Deus veio com algo diferente. Ele veio regenerar essa degeneração. Ele veio transformar essa geração a uma nova criatura, como nós lemos agora ali, através de Jesus, né? Isso daí é a salvação. E, na verdade, que esse é o combate de Satanás contra as pessoas. Porque Satanás quer roubar isso aí. Satanás não quer que a pessoa seja regenerada. E ele coloca dúvida, ele coloca um monte de coisa. Por isso que, através do Espírito Santo e da palavra, nós possamos guiar nas veredas do Senhor, no caminho do Senhor. Ele nos conduz, ele conduz a sua igreja, né? E o Espírito Santo é que mantém a igreja, né? Muitos teólogos estudiosos da palavra discutem sobre a possibilidade de a igreja contemporânea viver com as mesmas características da igreja descrita no livro de Atos. Essa questão se levanta porque não há semelhança entre o tempo de hoje com o que se vivia antigamente. Tudo é diferente, a economia, a cultura, a política, o momento histórico, etc., né? Nós vemos aí que é justamente isso. É um tempo diferente. Mas é um tempo diferente, irmãos, que a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. Apesar que se nós sintetizarmos a situação naquela época, nós vamos dizer que havia uma opressão entre autoridade e nação. Havia uma opressão, os oprimidos ali. Havia muita necessidade, muita gente que passava necessidade ali naquela época. E que, na verdade, essa necessidade, hoje em dia nós vemos a mesma coisa, não mudou muito, apenas mudou a roupagem, mas a situação é a mesma, né? Mas nós podemos falar também de política, também, que também é a mesma coisa. No entanto, a Bíblia continua sendo o registro dos princípios de Deus para toda e qualquer pessoa, independente da cultura dela. Mateus 24, 35, essa é uma questão. A gente vê que o Evangelho, ele une as pessoas. Ele une as pessoas em raça, né? Ele une as pessoas em locais, em posição social. Um crente rico e um crente pobre é a mesma coisa. Então, ele une as pessoas, né? Então, os princípios de Deus é que tem que prevalecer na igreja hoje. Os princípios de Deus têm que prevalecer hoje. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa é uma primícia, né? Que a palavra do Senhor permanece. Pode crer na palavra, meu irmão. A palavra do Senhor é viva e é eficaz. Ela funciona em nossas vidas, é ela que permanece. A mensagem salvadora de Jesus é atemporal e é destinada a todo homem, né? João 3,16 diz lá, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra foi falada lá naqueles tempos e continua até hoje. Ela é viva hoje como era viva naquele tempo. A mesma coisa, né? Ela permanece. Assim, o Espírito Santo conserva a igreja, acrescentando aqueles que se convertem pela pregação do Evangelho de Cristo. Então, justamente é isso daí. Não é pessoas que agregam pessoas na igreja, é o Espírito Santo. É Ele que agrega as pessoas na igreja. Porque a própria palavra diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando ela ouve a palavra de Deus e crê, na verdade, quando ela crê, ela está sendo inserida nessas coisas, né? Nós vemos lá que Hebreus, ele fala justamente, quando ele fala no capítulo 4, lá, sobre aquele povo que foi escolhido para espiar a terra prometida, né? E diz que os 10, na verdade,
só reclamaram do gigante que tinha lá. E Hebreus fala que eles viram o mesmo evangelho que nós ouvimos. Qual é o evangelho? Eles ouviram uma salvação aonde eles eram inseridos num local. Nós sabemos que nós estamos ouvindo da salvação e vamos ser inseridos lá no céu, junto com Cristo. A igreja vai ser arrebatada. Mas diz que eles ouviram a palavra e não estava misturado com a fé, né? A fé é uma coisa interessante, ela é um dom de Deus, mas quando você começa a ouvir e começa a crer, agora se você rejeitar a palavra, você está rejeitando a fé e o próprio Espírito do Senhor. Por isso nós não devemos rejeitar. Crer na palavra do Senhor, porque é aqui que tem as promessas. E as promessas do Senhor que está aqui, ela é mais viva do que aquele que sobe e fala para você, aquele que vem e fala para você, eis que Deus está falando. Mas a palavra do Senhor é muito mais eficaz, irmãos. E além de ser eficaz, ela amadurece os santos. Isso aí é uma questão que eu aprendi na minha vida de cristão, é o amadurecimento. Porque a gente vê que as situações em igrejas é justamente por causa do crente maduro, né? O crente maduro, ele por qualquer coisa, sabe, que acontece na vida dele, ele desfalece. Mas o que é maduro, ele permanece todas as coisas. Tem pessoa que às vezes acha ruim quando ele entra na igreja e ninguém cumprimenta ele, não fala com ele. Mas essas coisas, para quem é maduro, ele não é influenciado por isso, ele permanece ali, ele tem uma outra visão. Então, o Espírito Santo e a palavra de Deus, ela amadurece o cristão. Conforme a igreja crescia com os novos convertidos, os apóstolos perceberam que era necessário discipulá-los e ajudá-los a alcançarem, além da salvação, a maturidade e a capacitação para o serviço no reino. Os apóstolos investiam na maturidade espiritual da igreja por meio da conscientização da unidade, do incentivo e da prática do amor. Atos capítulo 4, versículo 32. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Isso é maturidade. É verdade, ninguém tinha o que era seu, compartilhavam. Essa é uma coisa que porque se a nossa fé compreende que tudo Deus nos dá, nós não precisamos se prender a nada, né? Nós podemos, na verdade, e nós vemos que essa condição que os apóstolos investiam na maturidade espiritual, era a prática do amor. A prática do amor, ela está envolvida, como aqui fala do corpo de Cristo, né? Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida perfeita da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, a primícia que nos faz crescer é o amor, primeiro, e que nos liga, né? E ele, quando dá cada ministério, os ministérios são feitos para serviço, para servir, né? E esse ministério, ele dá a cada um para que seja uma edificação do corpo. Há uma necessidade. Então, muitas vezes, nós não precisamos se preocupar em fazer aquilo que o outro faz. Nós vamos pedir a Deus aquilo que Ele quer que nós fazemos. E Deus, Ele vai te dar uma posição para que você tenha essa condição, né? Porque nós vemos aqui que... Com comentário, pastor? O tempo está acabando. Está acabando. Nós temos aqui 3:2. Ele sustenta o cristão. A igreja de Atos dos Apóstolos era avivada e missionária. Por isso, ela se empenhava em levar o evangelho por todo o mundo. O Espírito Santo usou o amor como a principal força motivadora dessa igreja e orientou os apóstolos a agirem em comunhão, né?
Eles tinham comunhão em casa, no partir do pão, e em todas as coisas eram comum. Dessa forma, a igreja conseguiu se manter firme diante das tribulações e da dificuldade até chegar o dia de hoje. Então, nós vemos, irmãos, que essa comunhão é que nos dá força, que nos faz continuar. De acordo com o relato bíblico, a igreja primitiva dava demonstrações abundantes de que o Senhor estava no meio dela. Expressões encontradas no texto indicam uma igreja voltada para Deus e para a comunhão em torno do Senhor Jesus, tais como o partir do pão nas orações, o temor, os que criam e os que louvavam a Deus, né? Isso levava eles a se unificarem e crescer e se firmar no Senhor. A união maravilhosa do cristão na família de Deus fica evidente nas palavras de Paulo, pois Deus está acima de todas as coisas, operando por meio de todas as coisas e em todas as coisas, como nós lemos lá no princípio, lá em Efésios, né? Somos filhos dentro da mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união. Uma das grandes preocupações de Paulo é que o cristão não rompa a unidade do Espírito ao concordar com as falsas doutrinas. Não? Então, nós vemos aí que nos últimos tempos, né, diz Paulo em Romanos 16, 17, ele diz assim: E rogo-vos, pois, irmãos, que não noteiem os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras lisonja, enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo do vosso pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, esta unidade, irmãos, e não deixar que alguém nos engane, né? Então, não pode haver engano. A obediência deles eram conhecida a todos. Ele falou, agora vocês falam o seguinte, usa essa sabedoria para o bem, né? E não para o mal, né? E quando nós fazemos isso, ele diz que Satanás será esmagado aos nossos pés. E nós venceremos o mal, venceremos o maligno desta forma. A igreja local não pode crer na paz a qualquer preço, pois a sabedoria de Deus é primeiramente pura, depois pacífica, né? Então não pode, na verdade, crer na paz a qualquer preço. Uma coisa é certa, irmãos, a gente fala que tem um ditado aí no mundo que os fins não podem justificar, os meios não podem justificar o fim, né? Porque às vezes a pessoa faz as coisas de qualquer jeito, porque achando que é para Deus e vai ser para Deus. O importante é o importante é o que vai acontecer no final. Mas não, irmãos, a nossa vida tem que ser santificada do princípio ao fim. A pureza da doutrina não produz em si mesma unidade espiritual, pois há igrejas fortes no que diz respeito à fé. E isso, irmãos, é uma coisa interessante que a gente vê nesses últimos tempos. A gente tem igreja que tem fé, que às vezes tem cura, às vezes tem libertação, mas é um povo que vai para a igreja e vai embora, não tem comunhão, né? Como é que você pode fazer comunhão numa igreja com 600, 700 membros, né? Se você não tiver muita gente trabalhando, obreiros trabalhando, né? É interessante que nós vemos isso aí, que Esdras, quando veio trazer ali a palavra, e ele começou a falar da palavra, a multidão era grande, que havia cooperadores no meio do povo que transmitiam o que ele falava para o povo para que alcançasse a todos. Então, ele usou de pessoas, porque havia uma comunhão. Então, essa comunhão era uma comunhão perfeita, né? Então, a pureza da doutrina não produz em si mesma unidade espiritual, pois a igreja é forte que não diz respeito à fé, mas fraca no que diz respeito ao amor. Por isso, Paulo une as duas coisas, seguindo a verdade em amor, né? Nós temos que seguir a verdade em amor. Conclusão, irmãos. O Espírito Santo foi o principal responsável pela configuração que a Igreja de Jesus possui atualmente. Ele cuidou do corpo de Cristo e espalhou-o por todo o mundo, a fim de que o Evangelho fosse proclamado a toda criatura. Afinal, este é o papel do cristão, exalar o perfume do Mestre por onde passar.
Dessa maneira, o Espírito continua administrando e capacitando a igreja para que ela possa continuar a obra que Jesus começou há tempos. O Espírito nunca abandonou a igreja. Por isso, ainda temos pessoas tementes a Deus e comprometidas com seus princípios. O cristão que entende essa maravilhosa provisão divina concebe um coração grato ao Senhor por todo o cuidado que Ele teve até hoje. Agradeço a Deus por todo o amor com o qual nos trata. Então é isso, na verdade, irmãos, a igreja ela vai prevalecer quando nós colocarmos os princípios de Deus sobre nossas vidas e nós deixarmos que sermos guiados pelo Espírito do Senhor. Mas a primícia dessa direção do Espírito Santo é o próprio amor que está em nosso coração através das nossas atitudes, da nós e da igreja. E nós somos uma igreja forte, se nós agirmos desta maneira. Mas eu creio que contra a igreja não prevalecerá nada, porque o próprio Jesus disse, a igreja prevalecerá sobre as portas do inferno. Então você, meus irmãos, você, minha irmã, você prevalecerá sobre todas as coisas se você permitir que o Espírito Santo guie a tua vida. E o poder do Espírito Santo está sobre você. Amém? Comentário, pastor? Amém. Vamos orar, agradecer a Deus, né? Por essa palavra que fala do corpo, fala da igreja, que nos ensina, e que hoje é o dia que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você vai celebrar na sua casa, mais uma vez, preparar o seu pedaço de pão, reunir a sua família, honrar a Deus com esse tempo, de ligar aí a sua televisão, voltar a sua atenção para o Calvário, mais uma vez, e tomar o seu cálice, né, seu suco de uva, para que nós possamos celebrar o corpo de Cristo, né, mais uma vez. E hoje, a partir das 18 horas, né, nós estaremos aqui, mais uma vez, levando uma palavra para o seu coração e também celebrando, mais uma vez, a mesa do Senhor, a morte do Senhor Jesus, nós vamos celebrar. Amém? Então, você não deixa de fazer isso, é importante para você e para a sua família. Amém? Quero louvar ao Senhor por cada um, cada vida, que Deus possa estar nos abençoando, nos unindo como corpo, embora passando por adversidade, mas unidos pela graça do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque cada dia, Senhor, temos aprendido, Senhor, com a sua palavra. E que o Senhor possa nos estar abençoando, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a igreja, cada família, cada lar, Senhor, cada membro, Senhor, que pertence ao corpo do Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe, Senhor. Senhor, que o Senhor tire toda a ansiedade do coração, porque, Senhor, nós sabemos que o Teu Espírito Santo está conduzindo, Senhor, a igreja. O Teu Espírito Santo não abandonou a igreja, Ele se faz presente, Ele vai trazer conhecimento, Ele vai fortalecer aquele que precisa ser fortalecido nesse tempo. Ó Deus, e que a graça do Senhor possa fazer, Senhor, a diferença na vida de cada um. Abençoa esse dia de domingo, abençoa, Senhor, a família, ó Deus, aqueles que vão almoçar em família, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Senhor, e que esse dia seja uma bênção, Senhor, e que logo mais possamos estar reunidos novamente, ó Deus, em amor, em unidade, ó Deus, para juntos celebrarmos, Senhor, o sacrifício do Calvário, Senhor, o sangue que nos une, Senhor, a cruz de Cristo. Pai, nós te louvamos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, irmãos. Amém. Aleluia.